combatam e se coloquem para superar politicamente as agendas teórico-políticas que, de maneira direta ou indireta, como diria Lukács, fazem apologia da ordem burguesa. E eu não tenho dúvida nenhuma que a agenda pós-moderna é uma agenda que faz apologia indireta da ordem burguesa, mesmo os pós-modernos de esquerda, e ela precisa, sim, e urgentemente, ser derrotada politicamente. Jones Manuel, você tem um relacionamento aberto? Você é não monogâmico? Porque, se for o caso, eu tenho 2 livros para te recomendar, bastante pós-modernos. O Desafio Poliamoroso, da Brigitte Vassalo, e Decolonizando Afetos, da Jenny Nunes. Esse livro da Jenny Nunes é bastante interessante, inclusive, porque ela é uma mulher indígena e ela mostra como a própria monogamia foi uma imposição colonial que aconteceu aqui no Brasil, através dos jesuítas e uma série de questões interessantes. Mas assim, tô de brincadeira, né? A pessoa até desculpa pela piada sem graça para começar o vídeo aí de maneira descontraída, mas o meu objetivo central aqui é responder ao vídeo, então, que o Jones Manuel fez sobre o pós-modernismo, né? Óbvio que eu não ia perder essa oportunidade, as pessoas já cantaram a pedra lá no vídeo dele. E eu tô aqui porque eu gosto do debate, tô bem feliz que tenha tido essa resposta aí, e eu quero dar os meus centavos, então, sobre o tema. Curioso que o Jones começa falando, então, citando vários autores não marxistas que ele gosta muito, e a gente tem bastante apreço por um autor em comum, que é o Luc Vacan. Então, de fato, As Prisões da Miséria e Punir os Pobres são obras muito interessantes para a gente pensar a questão das prisões, inclusive para quem já foi para Vigiar e Punir, etc., e quer dar continuidade ao debate. Nada contra os outros autores que o Jones citou, mas é que esse saltou aos olhos, assim, eu tenho um carinho muito especial pelo Luc Vacan, que é um discípulo do Pierre Bourdieu, né? Achei problemático quando o Jones fala que a compreensão sociológica do Pierre Bourdieu causa muito mal e precisa ser enfrentada, e ele, inclusive, não cita, né? Não dá nenhum exemplo, não dá nenhum motivo, eu acho que para criticar alguém, né, para falar de alguém como o Bourdieu, né, do nível do Bourdieu, seria no mínimo interessante algum tipo de argumento, mas realmente, né, é um vídeo enorme onde ele menciona uma série de coisas. É um pouco problemático a gente sair falando assim, à torta direito do pessoas como Bourdieu aí, que querer descartar totalmente a obra e sem, né, dar nem satisfação sobre isso. Mas eu também queria então citar alguns autores que eu gosto, que são até de difícil classificação, mas são mais pendendo para o marxismo e que me influencia muito, né? Porque eu queria dizer que vários pós-modernos gostam muito do marxismo, gostam muito do pensamento, dialogam com o pensamento marxista. E daí autores que estão contribuindo para essa luta, né? Essa luta que envolve o marxismo e envolve o pós-modernismo, ao meu ver. Alguns autores são muito caros pra gente. Temos em grande estima, eu citaria, por exemplo, Angela Davis, né? Maravilhosa, Mulheres, Raça e Classe, ou então O Sentido da Liberdade, né? Angela Davis, então, é uma autora que está falando de marxismo, ela é marxista, ela tem uma trajetória louvável, mas ainda assim ela está falando de questões feministas, ela não esquece o viés de classe, mas ela está falando de uma série de questões, ela está falando de uma série de tensões, inclusive, uma série de tensões que acontecem no movimento negro, que acontecem no movimento sufragista, que eu acho bastante interessante. Temos o Frantz Fanon, né? Os Condenados da Terra, mas também Pele Negra, Máscaras Brancas, que é um livro que, olha, os pós-modernos estão lendo, estão gostando, estão citando e estão se identificando. Queria citar o Franco Basaglia, que é o livro que eu estou lendo atualmente e tá me influenciando bastante, para quem tá, né, para quem lê Michel Foucault, é uma discussão importante, né? Então o Franco Basaglia, ele é um marxista, mas ele é um marxista influenciado por História da Loucura de Foucault e que vai ter toda uma relevância no seu contexto. Também acho bastante interessante o Caliban e a Bruxa, da Silvia Federici, onde ela vai falar do processo de acumulação primitiva e ela vai trazer a questão das mulheres, do corpo e especialmente da caça às bruxas, que é um debate muito importante a ser feito. E queria mencionar o Richard Levontin, Biologia como Ideologia, que também é um biólogo marxista, que também traz uma série de debates que, olha, beira o pós-modernismo, na minha opinião. Assim, o tipo de discussão que ele traz aqui nessa obra é muito interessante e gera uma série de debates sobre o que são os seres humanos, o que é um organismo, o que é a vida na Terra, que eu acho bastante interessante. Então, eu queria mencionar esses autores para começar o vídeo, né, com essa questão das influências e como a linha é tênue, né, das influências, do que a gente está lendo, do que a gente está estudando, do que é marxista, do que é pós-moderno
e como muitas vezes, né, a coisa vai para um lado, vai para o outro. Os pós-modernos mesmo não veem coisas como caixinhas assim, bem delimitadas, bem construídas, né? Eu chamaria de universais platônicos. Não pensamos através de universais platônicos. A coisa é realmente mais fluida, a coisa realmente envolve relações de poder, como que tais pensadores estão sendo interpretados a partir de quem está falando dele, a partir da influência e do poder de quem está falando deles e uma série de questões. Então é interessante abrir esse debate fazendo essa menção, né? Fazendo essa ressalva de que tem muita coisa interessante acontecendo por aí. Eu queria também mencionar que esses últimos 3 autores, o Basaglia, a Federici, o Levontin, eu conheci a partir de um grupo de estudos Foucaultianos, de uma historiadora chamada Ana Terra de Leon, que eu recomendo inclusive que vocês sigam no Instagram. Ela faz um trabalho muito interessante sobre história da psiquiatria, e daí lá tem bastante Foucaultiano que também lê e concorda com muitas coisas do Marx, do marxismo. Tem inclusive marxista que lê Foucault. Eu acho bastante fértil esse intercâmbio, né? Essas leituras aí que você não se preocupa tanto com os rótulos, você não vê as coisas como correntes tão fixas, né? O Jones fica falando o tempo todo a agenda pós-moderna, como se existisse um clubinho pós-moderno com uma agenda bem delimitada e os pós-modernos tivessem um objetivo específico, e a coisa é bem mais fluida, é bem mais aleatória, é bem diferente disso, tá? E eu diria que isso também vale um pouco pro marxismo, tá? Isso também vale um pouco pro marxismo. Aproveitar então também para recomendar, né, no grupo lá da Ana Terra de Leon, tem um camarada chamado Pietro Moresco que se define como marxista, que faz parte de um projeto coletivo chamado OntoCast, que é um podcast que existe no Spotify, que eu recomendo bastante, tá? Eu recomendo bastante, então, que é um podcast que eu assisti alguns episódios, é um podcast marxista, então, declaradamente marxista, que não se diz pós-moderno, mas que eu acho mais aberto a isso, pelos episódios que eu vi. É nesse podcast, por exemplo, que você vai ter um episódio chamado Deleuze e Guattari diante de Marx, onde a doutoranda Agnes de Oliveira Costa faz uma explicação sensacional do pensamento do Deleuze e do Guattari e mostra, né, como existe muito marxismo dentro deles, inclusive. E para aproveitar, né, que esse vídeo ele é uma resposta ao Jones Manuel, eu vou dar aquela alfinetadinha malvada, dizer que nesse podcast também você vai encontrar uma entrevista com José Paulo Neto, que você menciona inclusive no vídeo, né, uma crítica dele ao pós-modernismo, etc. Nessa entrevista chamada Lukács e o Stalinismo, Zé Paulo Neto vai dizer que a obra Stalin, História Crítica de uma Lenda Negra, é uma obra revisionista, tá? Se vocês forem lá no Spotify, começa mais ou menos em 1h e 23 minutos que ele começa a falar desse assunto. E assim, é uma obra do Domênico Losurdo, né? Pra quem não sabe, o Jones Manuel é bastante famoso por ser um grande estudioso do Domênico Losurdo. Nas palavras do José Paulo Neto, esse livro é um grande equívoco. Eu não quero afirmar que o Losurdo é um stalinista, mas ele contribui para essa revivescência stalinista apenas com essa obra. Lembrando que antes ele faz todas as ressalvas dizendo que o Losurdo é um filósofo de altíssimo nível, tá? Eu não sou capaz de julgar, eu não li a obra. Inclusive, a única obra do Losurdo que eu li foi Contra a História do Liberalismo, tá? Eu achei muito interessante, achei sensacional. Então, eu não estou criticando o Domênico Losurdo, pelo contrário, né? A única experiência que eu tenho com ele, fora um artiguinho lá que ele fala de Foucault, que eu achei que ele fala besteira, mas você trouxe o Zé Paulo Neto falando mal, né, do pós-modernismo, etc. Eu penso, por que não trazer o Zé Paulo Neto falando mal do Losurdo para dar aquela alfinetada legal? E para mostrar que a coisa não é simples assim, né? Autores bons como o Losurdo ou o Zé Paulo Neto, né? Não sei quem que tá certo, não sei quem que tá errado, né? Mas são dois autores da tradição marxista, são dois autores de renome, ninguém vai contestar a qualidade do Paulo Neto, a qualidade do Losurdo, ainda assim passíveis de erros, né? Algum dos dois tá errado. Você me diga quem. Mas é isso, né? Feitas essas considerações iniciais, eu queria adentrar alguns temas, não vai dar para abordar tudo com minúcias, né? Então eu queria falar sobre a questão da revolução. Isso é só uma pequena pausa para dizer que quem se tornar membro ou contribuir no Apoia-se pode me mandar um e-mail que também serve como chave Pix, e solicitar para entrar no nosso grupo de WhatsApp que tá bombando. Lá você vai conhecer pessoas muito legais e inteligentes e ainda por cima poder dar pitaco sobre o que acontece por aqui. Fazer fofoca e destilar um veneninho também não é proibido. O Jones vai dizer que, né, o pós-moderno em média não tem horizonte revolucionário, etc. Até
até tem um fundinho de verdade, né? Os pós-modernos não estão o tempo todo falando de revolução, mas isso tem seus motivos. Eu quero trazer o autor que eu mais entendo, que é o Foucault, que inclusive o próprio Jones fala que é legal, mas eu queria trazer um pouquinho uma reflexão sobre a revolução, com o Foucault então, pra gente pensar um pouco essa questão da revolução, que talvez o caso não seja só estar falando o tempo todo de revolução, quem não está falando o tempo todo de revolução talvez não seja necessariamente contra. Então vai ser um pouco chato aqui, tá? A gente vai pegar algumas citações do Ditos e Escritos, volume 4 do Foucault, ele tem 10 ditos escritos, assim, é muita coisa que as pessoas normalmente não lê, né? O Foucault tem as obras, ele tem os cursos do Collège de France e ele tem os ditos escritos, então tem muita coisa, muitas das opiniões de Foucault, muito do que o Foucault está produzindo ali, foi traduzido para os ditos escritos para que a gente possa ter uma compreensão mais profunda da obra desse autor que, como você concorda, é alguém bastante interessante, né? Alguém bastante rigoroso, com bastante coisa a contribuir. Tem algumas passagens um pouco longas, essa passagem está numa entrevista chamada Os Intelectuais e o Poder, que o Foucault dá junto com o Deleuze, né? Então eles eram amigos, eles brigam, depois eles querem retratar a amizade, mas não dá muito certo porque o Foucault meio que morre, assim. Então tem uma entrevista que eles dão junto, assim, então eles estão meio que fechados nas ideias aí nessa entrevista, e o Foucault vai dizer o seguinte: do momento em que se luta contra a exploração, é o proletariado que não somente conduz a luta, mas define os alvos, os métodos, os lugares e os instrumentos de luta. Aliar-se ao proletariado é juntar-se a ele em suas posições, em sua ideologia, é retomar os motivos de seu combate, é fundir-se. Mas se é contra o poder que se luta, então todos aqueles sobre quem se exerce o poder como abuso, todos os que o reconhecem como intolerável podem engajar-se na luta ali onde se encontram e a partir de sua atividade, entre aspas, ou passividade, fecha aspas, própria. Ao engajarem, essa luta, que é a deles, da qual conhecem perfeitamente o alvo e podem determinar o método, eles entram no processo revolucionário, como aliados, sem dúvida, do proletariado, já que, se o poder se exerce como ele se exerce, na verdade, para manter a exploração capitalista. Eles servem realmente a causa da revolução proletária, lutando em termos precisos ali onde a opressão se exerce sobre eles. As mulheres, os prisioneiros, os soldados do contingente, os doentes nos hospitais, os homossexuais encetaram nesse movimento uma luta específica contra a forma particular de poder, de coação, de controle que se exerce sobre eles. Tais lutas fazem parte atualmente do movimento revolucionário, sob a condição de que sejam radicais, sem compromisso nem reformismo, sem tentativa para reordenar o mesmo poder, fazendo, quando muito, uma mudança de titular. Olha como ele está dizendo, ele está falando, o Deleuze pergunta sobre o Vietnã, etc., como conciliar uma série de questões geográficas, inclusive. Olha como ele está dizendo, né, que existe então a luta do movimento proletário e agora existem também essas outras lutas mais específicas e como, na verdade, a gente não deveria vê-las como afastadas, a gente deveria ver que existe então um poder que se exerce sobre a classe trabalhadora, sobre o proletariado, mas também se exerce sobre os homossexuais, sobre as mulheres, faz parte da mesma luta e está dentro dessa luta, a gente chama isso de interseccionalidade, né? Existe toda uma interseccionalidade, mas essa interseccionalidade está combatendo algo maior, que é esse poder que a gente pode chamar de capitalismo e que é necessário ser radical. Você tá entendendo? Vamos seguir então com mais uma passagem longa, né? Que a gente tá sim fazendo uma surra de autor aí pra mostrar que o bagulho é louco, tá? Ontem à noite tive uma discussão com alguém que me disse: o senhor concentra seus estudos em domínios como a loucura, os sistemas penais, etc. Mas isso tudo nada tem a ver com política. Olha a mentalidade que algumas pessoas tinham na época, né? Mas tudo bem. Penso que, de um ponto de vista marxista tradicional, ele tinha razão. É verdade que, durante os anos 60, problemas como a psiquiatria ou a sexualidade pareciam, junto aos grandes problemas políticos, tais como a exploração dos trabalhadores, por exemplo, problemas marginais. Ninguém entre as pessoas de esquerda na França e na Europa se interessava na época pelos problemas da psiquiatria e da sexualidade, os quais eram considerados marginais e menores.
Olha a importância, né, então, de Foucault e de pós-modernos para esse tipo de debate que hoje parece óbvio, que hoje os marxistas adoram travar como se tivesse surgido do nada. Vamos continuar. Mas, depois da desestalinização, depois dos anos 60, descobrimos, eu acho, que um bom número de coisas que considerávamos menores e marginais ocupam uma posição completamente central no domínio político, já que o poder político não consiste unicamente nas grandes formas institucionais do Estado, no que chamamos de aparelho de Estado. O poder não opera em um único lugar, mas em lugares múltiplos. A família, a vida sexual, a maneira como se trata os loucos, a exclusão dos homossexuais, a relação entre os homens e as mulheres. Todas essas relações são relações políticas. Só podemos mudar a sociedade sob a condição de mudar essas relações. O exemplo da União Soviética é, nesse sentido, decisivo. Podemos dizer que a União Soviética é um país no qual as relações de produção mudaram depois da Revolução, o sistema legal concernente à propriedade mudou também, do mesmo modo, as instituições políticas se transformaram depois da Revolução. Mas todas as relações de poder menos importantes na família, na sexualidade, na usina, entre os trabalhadores, etc., permaneceram na União Soviética o que são nos outros países ocidentais. Nada mudou realmente. Você está entendendo que ele está fazendo uma crítica a Stalin, uma crítica ao stalinismo, mas que não é a crítica clássica do liberal de nossa, Stalin matou milhões, o stalinismo isso e blá blá blá. Ele está dizendo, né, que mudou então o sistema econômico, né? Então, e ele não está criticando que tenha se mudado o sistema econômico, ele não está criticando que tenha se mudado o sistema de propriedade, ele está dizendo que não mudou o suficiente na União Soviética, tinha que mudar mais, tinha que ter mudado o sistema de família, o sistema, como se dão as relações, como se dá uma série de coisas, inclusive nessas que são consideradas micro-relações de poder, né? Então pensar como que era o poder médico, o poder psiquiátrico, o poder familiar, o poder na sexualidade, o poder entre os trabalhadores. O Foucault está criticando a União Soviética por não ser suficientemente radical nas transformações, ou seja, não ser suficientemente revolucionária. É uma crítica à União Soviética, né? Por que a União Soviética deu errado, então? Não é tipo, ai, nossa, nunca deveria ter existido alguma coisa, mas é uma crítica que você pode entender como revolucionária, mas onde vai entender que a necessidade da revolução se dá também nas relações de micropoder, que a gente vai falar daqui a pouco. Ainda nesse artigo que se chama Diálogo sobre o Poder, não lembro se eu já comentei o nome do artigo, tá? O Foucault vai dizer o seguinte: a revolução é um processo político, é também um processo econômico, mas isso não constitui uma ideologia revolucionária, e isso é importante. É a razão pela qual uma filosofia, como a de Hegel, pode ser, ao mesmo tempo, uma ideologia, um método e uma ferramenta revolucionários, mas também alguma coisa de conservador. Tomem um exemplo de Nietzsche. Nietzsche desenvolveu ideias ou ferramentas, se vocês preferirem, fantásticas. Ele foi retomado pelo Partido Nazista e agora são os pensadores de esquerda que, um bom número entre eles, o utilizam. Portanto, não podemos saber, de certo modo, se o que dizemos é revolucionário ou não. Entenda que ele está dizendo aqui que você não tem controle enquanto pensador sobre o uso que será feito do seu pensamento, seja Hegel, seja Nietzsche, né? Então Nietzsche realmente, ele pode ser utilizado por nazistas, assim como Hegel, como ele pode ser utilizado por pessoas de esquerda, por revolucionários. Simplesmente pregar a revolução não é necessariamente revolucionário, pode até atrapalhar, você tá entendendo? Eu acho, na verdade, que o seu vídeo, ele está se servindo para dividir a esquerda, por exemplo, para dividir a esquerda por causa de uma série de más compreensões. Então você está pregando a revolução, mas você não está sendo revolucionário. Foucault já estava criticando marxistas de sua época nesse sentido. Ao mesmo tempo, muitas pessoas podem não estar aí com o discurso revolucionário, pregando a revolução, etc., mas o que elas estão fazendo na sua vida cotidiana ser muito mais revolucionário do que a atuação de alguns militantes, ou políticos, ou ideólogos, ou intelectuais, ou qualquer coisa do gênero que se dizem adeptos à revolução. Então eu também queria citar aqui uma passagem de um artigo chamado Não ao Sexo Rei, que está na obra Microfísica do Poder, que eu não tenho ela física, né? Eu tive que ler ela em PDF ou Xerox, eu
não lembro, já faz bastante tempo, mas né, eu tenho aqui minhas anotações. E eu queria citar uma última passagem que também, fora de contexto, ela vai ficar um pouco controversa, mas dá pra gente entender um pouco o ponto. Sonho com um intelectual, destruidor das evidências e das universalidades, que localiza e indica nas inércias e coações do presente os pontos fracos, as brechas, as linhas de força, que sem cessar se desloca, não sabe exatamente onde estará ou o que pensará amanhã, por estar muito atento ao presente, que contribui no lugar em que está, de passagem, a colocar a questão da revolução, se ela vale a pena e qual. Quero dizer, qual revolução e qual pena? Que fique claro que os únicos que podem responder são os que aceitam arriscar a vida para fazê-la. Então sim, o Foucault combate certo tipo de universalidade, né? Mas quando a gente vai falar de universalidade, a gente tem que entender que existem várias maneiras de falar sobre universais, né? Existem os universais platônicos, que é toda uma discussão. Existe a própria universalidade do capitalismo, né? A classe dominante precisa fazer com que seus interesses apresentem-se como universais, então os próprios marxistas vão combater esse tipo de universalidade, e o Foucault está pensando inclusive nessa universalidade da revolução. A gente fala a revolução, os modernos gostam muito, né? A revolução, a razão, a ciência, a verdade, quando na verdade a gente pode colocar essas coisas no plural. Você está entendendo? A gente pode entender que existem racionalidades, existem maneiras de entender a verdade, né? O que é verdade na matemática, na física, na sociologia, na psicologia, na arte, são coisas diferentes. E ele está então preocupado, né? Entenda-se que ele está nesse contexto aí de intelectuais marxistas muito tacanhos, muito, né, cabresto, assim, tem que ser daquele jeito, etc. E ele não está pregando contra a revolução, ele está dizendo que quem vai ter que decidir se vai ter revolução, qual revolução, que tipo de revolução vai ser, é quem vai morrer por ela. Não é quem está falando por ela, não é quem está produzindo atrás do gabinete, assim como ele, né? Embora ele fosse um intelectual que tivesse dado a cara a tapa, apanhou da polícia, blá, uma série de coisas. Quem vai decidir pela revolução é quem vai morrer por ela. Isso não é um discurso antirrevolucionário, você está entendendo? E daí talvez a gente possa ir para pensar um pouco, né, nessa categoria que você está falando das universalidades. Depois você fala da totalidade, você fala que os pós-modernos não pensam, né, na questão da totalidade, que para o marxista são as relações de produção que dão o sentido, que dão a direção da totalidade. Isso em certo sentido está certo, né, no sentido de realmente, né, a gente não está identificando um único ponto, a gente é pluralista nisso, né, existem inúmeros pontos, inúmeras relações de poder, de dominação, de coerção, de punição e uma série de coisas, e a gente tem que atacar em todos os pontos. Para isso eu queria ler o último parágrafo de Omnes e Singulati, que também está no volume 4 do Ditos Escritos, tá? Lembrando que eu tô lendo passagens, né, fora de contexto, tudo. É excelente, eu recomendo muito que você leia Omnes e Singulati, tá? Eu vou ler o último parágrafo aqui. A racionalidade política se desenvolveu e se impôs ao longo da história das sociedades ocidentais. Inicialmente, ela se enraizou na ideia do poder pastoral, depois na da razão de Estado. A individualização e a totalização são seus efeitos inevitáveis. A liberação só pode vir do ataque não a um ou outros desses efeitos, mas as próprias raízes da racionalidade política. Então Foucault é alguém que em sua obra ele vai falar sobre certo tipo, certa tecnologia de poder que vai ser desenvolvida em sociedades, comunidades eclesiásticas, que ele vai dar o nome de poder pastoral. Ele vai falar sobre o poder de polícia, também é uma instituição moderna que ele está criticando, então a gente precisa ler o Foucault para entender o que ele está dizendo por polícia, quais são as obras que ele analisa, quais são os efeitos de poder que ele está querendo combater. A mesma coisa vale para a razão de Estado, ele está falando sobre uma série de poderes que são totalizantes e individualizantes. São totalizantes porque são individualizantes, ao individualizar totalizam as coisas. Esse poder pastoral eventualmente vai se laicizar e vai dar origem ao poder disciplinar, que a gente fala tanto, né? Que está presente em o poder psiquiátrico, que fica um pouco de lado quando a gente está pensando em poder disciplinar, mas é obra interessante para compreender, e que está presente em vigiar e punir também, que daí todo mundo já conhece, famosa, etc, né? Você inclusive menciona. Estamos falando então de um poder pastoral, de uma razão de Estado, de uma polícia que eventualmente vai gerar um poder chamado poder disciplinar, que é muito importante a análise, que vai influenciar então
toda a psiquiatria, toda a criminologia, as prisões e uma série de coisas que estão sim oprimindo os indivíduos e estão oprimindo os indivíduos para os interesses capitalistas. Inclusive o Jones menciona no vídeo dele que o Vigiar e Punir não serve para analisar as prisões no Brasil, etc., mas serve para analisar as prisões na Europa. Bom, primeira coisa, né, é que não é um livro sobre as prisões no Brasil, né? O Foucault simplesmente não está analisando. É como eu falar, sei lá, que o Capital não serve para analisar o sistema econômico da Grécia Antiga ou da Roma Antiga ou alguma coisa do gênero. Mas ainda assim eu digo que serve sim. Serve sim o vigiar e punir, na medida que a gente pode pensar em poder disciplinar, na medida que a gente pode pensar na produção da delinquência, na diferenciação das ilegalidades, né? O crime de rico, o crime de pobre. Existe uma série de efeitos que vão sim ecoar no poder disciplinar, vão sim ecoar a partir da produção de um poder carcerário que também é exercido no Brasil, claro que com suas nuances e peculiaridades, com certeza. Então não é uma obra que você vai chegar, vou ler Vigiar e Punir e agora vou entender tudo de prisão no Brasil, mas é uma obra relevante sim. Mas o poder pastoral, ele também dá origem à biopolítica, que a gente vai encontrar na História da Sexualidade, volume 1, que é mais uma concepção complexa de poder, tá? Então biopoder é o nome que a gente dá para a junção da biopolítica e do poder disciplinar. Eventualmente, o conceito de biopolítica vai sofrer uma atualização e ser chamado de necropolítica pelo Achille Mbembe, mas vale lembrar que quando Foucault fala, né, da biopolítica, ele está falando como que as sociedades que fazem um poder sobre a vida, um poder que tem um objetivo de garantir a vida dos seus cidadãos, conseguem ser as sociedades mais sangrentas que a história da humanidade já viu. Ele está falando das sociedades capitalistas, ele está falando do nazismo, ele vai falar de racismo de Estado e mais uma série de questões. Não tem como a gente entrar em detalhes aqui, mas é só para mostrar que existe toda uma riqueza no pensamento de Foucault, que é um pensamento pós-moderno, e inclusive nos pós-modernos que vão seguir na linha de Foucault, né? Não tem como contestar que muitos pós-modernos, pelo menos os pós-modernos de esquerda que querem algum tipo de mudança, são bastante Foucaultianos. O que me leva, então, né, a ver que o Jones Manuel está cometendo um erro que eu já vi sendo propagado pela professora Angélica Lovato, tá? A Angélica tem umas palestras aí no YouTube, onde ela fala que o Foucault é o falso rebelde, né? Que o próprio João Carvalho vai dizer, né? O falso rebelde, etc. Que ele está dizendo que a gente deve se concentrar somente nas micro-relações de poder e ignorar as macro-relações de poder. Ela não cita nenhuma passagem onde Foucault está dizendo isso, porque Foucault nunca vai dizer isso, mas existe no contexto, especialmente entre os marxistas, certa ideia de que é isso, né? O pós-modernismo, Foucault, etc. Eles estão somente preocupados com as micro-relações de poder. Na verdade, se você for pegar Foucault está tentando entender como que o poder pode se concentrar e como o poder pode ser totalizante, como ele pode ser universalizante e mais uma série de coisas, e ele vai entender que é porque ele está difuso em toda a sociedade. Então é porque o poder está nas suas relações sexuais, nas relações que heterossexuais vão ter com homossexuais, na questão das LGBT, vai estar no seu próprio corpo, tá? As suas próprias reações corporais, a própria disciplina, ela se dá construindo corpos dóceis e úteis aqui ao poder dominante, ao capitalismo, ao poder que a burguesia exerce sobre a classe proletária. O poder está difuso, inclusive no poder psiquiátrico. As drogas psiquiátricas que a gente está consumindo na nossa sociedade, que muitas vezes estão gerando uma série de questões de modificações corporais nos nossos corpos, que muitas vezes geram pessoas apáticas. O próprio discurso psiquiátrico, né? Você está sofrendo de depressão, você está sofrendo de ansiedade. Onde está o problema? O problema está na sua química. A química do seu corpo te odeia. O problema não está na sociedade, né? Você sabe que muitos médicos, salvo psiquiatras, tem psiquiatras que se salvam, né? Eu citei pelo menos 2 aqui, que foi o Franz Fanon, o Basaglia, etc. Mas assim, você sabe que existe toda uma classe psiquiátrica que está exercendo o poder sobre corpos, que está, né, tirando a atenção de que as pessoas estão ansiosas, estão depressivas, estão com sei lá quantas síndromes, sei lá, por causa da sociedade que a gente vive. A nossa sociedade, ela é produtora de doenças psíquicas, vários outros tipos de doença, inclusive. Então
Então o poder está difuso em toda a sociedade e é por isso que ele consegue se concentrar, e todas as lutas que essa coisa de micro-relações de poder, inclusive, é muito mais, né? Microfísica do Poder é uma obra do Roberto Machado, não é uma obra de Foucault, é uma coletânea de artigos de Foucault. Então, assim, acaba sendo difundido de uma maneira errada, interpretado de uma maneira errada, que não está em Foucault, porque o poder ele se concentra porque ele é difuso. É por existirem micro-relações de poder, é por o poder ser onisciente, o Foucault vai chegar, inclusive, a usar a palavra, o poder é onisciente, pelo poder ser onisciente nas nossas relações que ele consegue se concentrar. Então, as lutas LGBT, as lutas feministas, as lutas antirracistas, na medida em que possuam um viés radical, um viés revolucionário, e para muitos pós-modernos elas possuem, se você lê mais os pós-modernos, especialmente os Foucaultianos, você vai ver que elas possuem, na medida em que tem esse viés revolucionário, radical, essas lutas elas fazem parte da possibilidade de a gente fazer alguma revolução que valha a pena e que seja construída pela população, que seja construída pelas pessoas, que elas encontram algum tipo de opressão primeiro, elas passam, né, a tomar consciência. O Foucault vai, inclusive, falar do conceito de intelectual específico, etc., em detrimento ao intelectual universal. As pessoas passam a tomar consciência de certo tipo de opressão e, a partir disso, né, é uma oportunidade para a gente começar a entender melhor as relações de poder, criar lutas que não sejam lutas verticais, que sejam transversais, né? Porque tem um em cima, tem um embaixo, mas é uma coisa que se entrecruza. Daí o Jones Manuel vai dizer, dá para ser marxista e pós-moderno? Ele responde que não. Eu, particularmente, só consigo ser marxista e pós-moderno. E eu já dou spoiler, não existe uma carteirinha, tá? Não existe uma carteirinha de marxista que possa ser retirada de mim. Outra coisa problemática que o Jones fala é o saldo político da pós-modernidade. Daí ele pergunta, né, se a condição de vida da classe trabalhadora melhorou ou piorou, se o imperialismo melhorou ou piorou. Bom, eu li o Sérgio Paulo Rouanet por causa de você. É o próprio Sérgio Paulo Rouanet que mostra que a gente não vive na pós-modernidade, a gente vive na modernidade. Nós vivemos na modernidade, a gente vive uma modernidade líquida, o Bauman analisa legal ali, bababá, mas esse é o saldo político da modernidade, tá? Você tá querendo colocar na conta dos pós-modernos como se não tivesse, né, liberais, o neoliberalismo, que são modernos, inclusive os neoliberais, os liberais são modernos, né? O que a gente tá vivendo é o saldo político do capitalismo, o saldo político de um socialismo que não conseguiu superar o capitalismo. Os marxistas estão há mais tempo que os pós-modernos, né? Por ordem cronológica. Os marxistas estão há mais tempo lutando contra o capitalismo e adivinha, estamos, né, porque eu também me considero marxista, estamos nesse sentido falhando. A gente tá perdendo essa luta. E daí não dá pra colocar a conta, né, essa conta desse mundo que tá coisa, nos pós-modernos, né? A gente tem o neoliberalismo, o próprio David Harvey, né, vai analisar o liberalismo, mostrar, né, toda uma série de poderes que estão acontecendo. Bem que o David Harvey é um pouco duvidoso, né? Mas assim, só pra citar, né, pós-modernos criticando o neoliberalismo, nas ruínas do neoliberalismo da Wendy Brown, que inclusive esposa da Judith Butler, e o queridinho, né, A Nova Razão do Mundo, né, do Pierre Hadot e Christian Laval, que são pós-modernos que estão fazendo essa discussão do neoliberalismo. A coisa muitas vezes fica confusa, né, então eu citei o David Harvey, ele também tem essa obra, né, A Condição Pós-Moderna, e tem também o Terry Eagleton, né, As Ilusões do Pós-Modernismo, que, ao meu ver, contribuem para, né, para ofuscar e para confundir um pouco as coisas de, porque os pós-modernos são neoliberal, etc, mas calma aí, né? Eu mostrei o Wendy Brown, eu mostrei o Pierre Hadot e o Christian Laval, que eles estão, inclusive, né, usando muitas ferramentas Foucaultianas para criticar, para condenar o neoliberalismo. Então a gente está vivendo esse mundo, a gente está perdendo, né? Também porque, né, tem um marxismo aí que não está vendo o que está acontecendo. Porque esse diálogo, né, porque essa fusão que deveria estar existindo entre pós-moderno e marxista não está acontecendo. E tem marxista atrapalhando, né? Também tem pós-moderno atrapalhando, concordo. Mas assim, né, vamos ajudar, me ajuda a te ajudar, Jones. Inclusive, essa onda de pós-modernos contra o neoliberalismo também tem a ver com Foucault. Ele tem uma obra famosa chamada O Nascimento da Biopolítica, que eu só tenho em xerox, e que, na minha opinião, deve ser lida como uma trilogia, então você deveria ler Em Defesa da Sociedade, Segurança, Território e População e O Nascimento da Biopolítica, para entender, né, que toda uma série de críticas ao capitalismo, ao racismo de Estado, à biopolítica e ao neoliberalismo, o
Foucault já está começando a entender, né? Essa coisa do empresário de si mesmo que a gente vê e que a gente faz toda a crítica e que hoje está muito forte, né? Eu não sei se o Foucault foi o primeiro, eu acho que foi, tá? Mas quem populariza o conceito, o termo empresário de si mesmo é Foucault, e daí vai ser utilizado por vários pós-modernos. E daí eu vou ter que pular algumas coisas por uma questão de tempo, né? Por uma questão de tempo, eu faço vídeos mais curtos, etc. Vou ter que pular a questão do imperialismo, a questão das sociedades pós-industriais e a questão do Sérgio Paulo Rouanet. Só fazer a menção de que eu li o Sérgio Paulo Rouanet por indicação do Jones, tá? O Jones, há anos atrás, fez um vídeo mencionando, falando como o Sérgio Paulo Rouanet é importante para o pensamento, para pensar o iluminismo, pensar o pós-modernismo. Eu, inclusive, respondi, mas naquela época o meu canal era menor, assim, ainda é pequeno, mas enfim, agora já consegue ter alguma visibilidade, né? Então quem tá gostando, se inscreve, compartilha esse vídeo, que tá dando um trabalho enorme para fazer esse vídeo, tá? Mas assim, eu fui ler o Sérgio Paulo Rouanet, tá? Dá para fazer esse debate também. Eu vou pular a questão do imperialismo e eu vou pular essa questão das sociedades pós-industriais, mas eu preciso fazer uma ressalva, né? O Jones fala que é uma bobagem eurocêntrica essa questão de sociedades pós-industriais, e eu concordo plenamente. Eu coloco isso muito mais na conta dos neoliberais do que dos pós-modernos, tá? Então existe, né, essa confusão que o David Harvey, o Terry Galton faz, que os pós-modernos acabam parecendo neoliberais, é tudo a mesma coisa, e não é. Então assim, eu coloco mais na conta dos neoliberais, mas também, né, me falta estudo, né, talvez dê para colocar na conta de alguns pós-modernos. Eu não vejo problema nisso. Primeiro porque o Jones está errado quando ele fala do pós-modernismo como se fosse uma agenda, né, tivesse uma agenda traçada. Então, né, você pode ser um pós-moderno e falar o que você quiser, né, nesse mundo onde a gente vive. Você pode ser um marxista e você pode falar o que você quiser, né. Se eu começasse a colocar na conta do marxismo o PCO, por exemplo, né, que é o Frederico Krepp fez um vídeo falando sobre a esquerda, né, porque que a esquerda não ganha eleição, e daí a esquerda radical, né? Porque a esquerda radical não consegue ganhar eleição, e daí ele colocou vídeos do PCO, né? De militantes do PCO, e eu achei bem problemático, né? Se eu não me engano, o Jones não falou nada disso, mas enfim. Então, assim, se eu começar a colocar o que o PCO faz, por exemplo, só um exemplo, tá? Pode ser outros grupos marxistas problemáticos, mas se eu colocar o que o PCO faz na conta do marxismo, vai ter marxista que com toda razão vai ficar indignado. Então, essa ideia da agenda pós-moderna, a agenda marxista, como se num mundo onde 8 bilhões de pessoas, sendo que uma informação importante, eu estava pesquisando, tem várias listas por aí, eu achei uma lista, né, que pelo menos no Brasil, mas isso também é um fenômeno que no mundo deve ter alguma coisa parecida, né? No Brasil, os 3 autores mais citados, tá? Os 3 autores mais citados é Marx, nas ciências humanas, claro, é Marx, Foucault e Paulo Freire, tá? No Brasil, os autores das ciências humanas mais citados é Marx, Foucault, os dois, né? Marx e Foucault. E daí vem o Jones dizer que a gente tem que combater o pós-modernismo, né? Que o marxismo tem que vencer, né? Tá vencendo, né? É o mais citado, assim. Então, e eu tô aqui para dizer que tem que fundir, né? Tem que se fundir. Então, se essa questão, né, que o Jones está falando, né, de que as sociedades pós-industriais, essa leitura, ela é problemática, ele explica muito bem, eu acho muito importante. Eu diria, então, é justamente por isso que a gente precisa unir marxismo e pós-modernismo, né? O pós-modernismo não dá conta, realmente. O Jones vai dizer, me dê 3 economistas, né? Não são pessoas que falam de economia, daí daria para achar, mas 3 economistas pós-modernos, e eu, particularmente, não consegui pensar. Sabe qual que é a questão? É que em termos de economia, eu sou marxista. Eu não sou um economicista, né? Eu não acho que a economia explica tudo, resolve tudo e que a gente deveria ficar só na economia e esquecer o resto. Mas em termos de uma leitura econômica do capitalismo, para mim o Marx ainda é insuperável. Eu pesquisei um pouco, né? Se existem economistas pós-modernos. Eu cheguei no nome Christian Marazzi, que é um autor italiano. Ele tem um livro chamado Che cosa il più valore? Que é isso, né? Que coisa é o mais valor, a mais-valia? Então ele tem livro falando sobre mais-valia, ele é lido como pós-moderno, eu não li. Tem um livro chamado Postmodern Moments in Modern Economics, David Ruccio e Jacques Amariglio, não sei pronunciar essas coisas, mas enfim, que também talvez verse sobre o assunto, tá? Então, eu acho que pesquisando talvez dê para encontrar alguma coisa, mas a verdade é que eu concordo com o Jones, tá? O pós-modernismo, ele tem esse ponto fraco, eu acho que o marxismo tem outros pontos fracos, e exatamente por isso
né? Não é exatamente por isso, é por vários fatores, mas enfim, é um fator pelo qual eu me considero marxista e pós-moderno. Isso só fortalece o meu argumento de que não, você não tem que ser combatido, essa coisa de vamos combater o pós-modernismo. Eu acho até meio infantil, tá? Eu vou ser sincero, eu acho até meio infantil. O Pedro, pra mim, o Pedro, quando ele faz isso, ele passa vergonha, tá? O Pedro fica... Inclusive, o Pedro só faz espantalho, né? Não existe uma única crítica ao pós-modernismo que o Pedro faça que seja realmente relevante, que seja realmente baseada numa análise dos autores dos pós-modernos. Inclusive, por isso que eu não estou respondendo direito, Pedro, eu estou respondendo mais a você, porque você fez uma crítica mais sensata, mais embasada em autores e não tanto em espantalhos, embora exista alguns espantalhos ainda, e porque eu concordo que o pós-modernismo é insuficiente. Eu só não consigo entender essa visão de que eles são antitéticos, de que eles são incompatíveis. Você não me deu bons argumentos para isso, sabe? Você falou, porque os pós-modernos não trabalham com isso, blá, blá, blá. Tá, então coloca marxismo e coloca pós-modernismo. Tem nada impedindo, você tá entendendo? Se a sua crítica é que os pós-modernos não fazem isso, tá? Então é só começar a fazer, você tá entendendo? É complicada essa crítica, né? Eu vou criticar porque você não fez isso, faltou isso, então você está errado, né? A Silvia Federici, na verdade, que a obra do Caliban e a Bruxa é sensacional, ela vai dizer, o Marx não viu a importância da caça às bruxas para a acumulação primitiva. Ela também vai criticar o Foucault. O Foucault também não viu a importância das caças às bruxas, sendo que ela passou 30 anos estudando a caça às bruxas para ver, então, e poder escrever uma obra sensacional sobre o tema, né? Quer dizer, que pena que Marx e Foucault não tinham 30 anos para estudar sobre a caça às bruxas. E daí a minha mensagem final, né, sendo que tem tanta coisa interessante no marxismo, no pós-modernismo, é que quem tá perdendo, na verdade, é a gente, né? O Jones se coloca como os marxistas têm que vencer os pós-modernos. O que eu tô dizendo é que é o seguinte, vai todo mundo perder. Vai todo mundo perder, tá? Quem tá ganhando são os liberais, quem tá ganhando são os neoliberais, são os capitalistas, são os conservadores e agora cada vez mais, né? Cada vez mais os fascistas, tá? São eles que estão ganhando, são eles que vão continuar ganhando, porque não é vocês marxistas contra nós pós-modernos, não é nós pós-modernos contra vocês marxistas, é a gente se ferrando na mão dos conservadores, dos liberais, dos fascistas, dos nazistas e do que tá vindo, né? Então, beleza, continue com essa coisa de que a gente tem que se segregar, a gente tem que se dividir, vocês marxistas vão ter que superar os pós-modernos, né? E daí, nossa, a direita agradece, os liberais agradecem, os neoliberais, os fascistas, os nazistas, eles agradecem muito esse tipo de discussão, eles agradecem muito essa ideia, essa sensação de que a gente não pode se unir, de que a gente não pode pegar todas essas lutas, né, LGBT, as pessoas que não têm, né, consciência de classe, mas que podem vir a ter se a gente começar a fundir, né? Então, pós-modernos que de repente não tenham, eu acho que os marxistas colocam muita alienação nos pós-modernos que na verdade não existem em vários casos, tá? A maior parte dos pós-modernos, pelo menos os sérios, né? Eu busco saber se o autor que eu vou ler, a autora que eu vou ler é alguém sério, não são alienados, tá? Então, assim, esse é meu vídeo, né? Eu botei aí um empenho, gostaria de pedir para vocês compartilharem, ajudarem, quem gostou, né? É um vídeo de que, olha, sinto muito, né? Vocês podem achar que... Os marxistas podem achar que estão em guerra contra mim, tá? Eu não estou em guerra contra eles, tá? Eu estou em guerra contra os senhores, né? Paz entre nós e guerra aos senhores. Eu estou preocupado com os liberais, com os nazistas, com os fascistas. Eu não estou preocupado com os marxistas, eu me considero marxista. Eu vou seguir estudando, né? Infelizmente, o pós-modernismo na internet não acordou ainda, né? Não é forte. Infelizmente, sinto muito, né? Tô há 5 anos ainda nessa, tô tentando fazer algo relevante, então o engajamento de vocês ajuda, e só vai ser legal quando começar a pular, a surgir mais pós-modernos, e eu acho que vai começar a surgir mais pós-modernos, né? Eu tento chamar os marxistas para os pós-modernismos, eles não vêm, né? Eles têm um problema, tudo bem. Eu acho que os pós-modernos leem mais e leem melhor os marxistas do que os marxistas fazem com os pós-modernos, tá? Mas isso também não é uma regra geral. Tem marxista lendo bem os pós-modernos, tem pós-moderno lendo mal os marxistas. Então, assim, né? Eu tô aqui, né? Meu canal é pequeno, não vai fazer nem cócegas, mas aqui torcendo para que em algum momento a esquerda acorde e comece a se unir. E comece, né, a pegar aquilo que nos divide e falar, vamos resolver isso. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até mais. O vídeo já acabou.
Essa parte final é para quem já conhece o canal pular à vontade e quem não conhece entender que aqui eu tô prezando pela liberdade de pensamento e crítica, que eu sou graduado em filosofia, eu sou mestre e doutor em filosofia política e ética. O meu objetivo é, de maneira séria, disseminar conhecimento filosófico engajado e crítico. A vertente do canal é marxista e pós-moderna, isso mesmo, marxista e pós-moderna. Então eu queria convidar vocês a se tornar membro do canal ou apoiar o canal de alguma outra maneira. Pode ser só dando like, engajando, comentando ou compartilhando com alguém que você conhece.